Um, dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos à primeira call de reflexão. Isto porque, quer dizer, eu pelo menos, José Paiva, estou de facto mais longe dos meus paineleiros de sempre e portanto vamos ter que fazer isto à distância no próximo mês de agosto. E as calls são sempre assim umas coisas um bocadinho mais pequenas e por isso vamos avançar e queria saber antes de mais, penso que os meus três companheiros ainda não estão de vacaciones, mas queria saber como é que estão. Está tudo bem? O Zé Pedro está, não sei se estará para os lados da Ásia. O Estou que é uma mais longe, novidade. tu estavas a dizer que estavas longe, mas eu estou bem mais longe do que tu, não é? Porque estou aqui em Taiwan, vim com a Nancy já se foi embora, eu perdi o avião porque ontem depois a festa foi rija. Mas estás com ar impecável. Mas vou regressar agora a Portugal na TAP e, portanto, devo estar lá para dezembro. Se tudo correr bem, portanto, passar o Natal. Vamos ter que fazer isto à distância durante algum tempo. Pronto. Já a doutora Carmen está a cumprir o requisito mínimo de gravação de calls, que é numa parede branca. Portanto, eu ia virar para aqui. Pronto, pode gostas estar mais onde assim? quiser. Se gostares mais assim, também temos. Posso virar ainda mais, queres para aí? Mais artístico, eu acho que sim. Temos aí muitos quadros, eu percebo pouco de quadros, mas acho que está muito melhor assim. E já agora, Helder Gomes, Megalómano de Serviço, penso que são discos que tens aí atrás de ti. Alguma coisa que estejas a ouvir ou não são discos de todo? São discos, sendo que o que ocupa mais espaço é mesmo um armário de roupa. Não sei se querem... Um armário. Sim, Isso. porque isto às vezes Ele é está a preciso gravar trocar de em roupa. frente ao roupeiro, pá, não dá. Isso. Mas é porque saiu do armário hoje. Isso. Mas olha, como eu consigo perceber, isso é mobiliário de Paço de Ferreira completamente, não é? Claro, como lhes for. Não fosse alguém dizer que isto era sueco. Nisso. Portanto, estamos nos 4 cantos do mundo e se calhar vamos arrumar aqui alguns temas que se passaram esta semana e noutras, mas talvez começar por uma coisa que tem estado um pouco cara, que é a luz. Parece que Endesa e António Costa e João Galamba estão aqui num bate-boca por causa de pagamentos de faturas. Eu sei bem o que é, aliás, todos sabemos, não é? Quando calha pagar a fatura é sempre um bocadinho complicado. José Pedro Silva, tu estás mais do lado do Estado ou do lado da Endesa? Nem de um nem do outro. Há uma coisa curiosa que é como é que um país pode ser tão pobre que até o Primeiro-Ministro barafusta com a conta da luz. Mas eu sinceramente, neste caso, o que eu vejo mais às vezes, António Costa parece-me, ele tem umas saídas que me parece que não é que ele foi inventado, porque é como aquela expressão: se não nascesses tinhas que ser inventado, e ele parece que foi inventado, e inventado na Web Summit, porque de facto, qual é que é o problema aqui? Acho que não vamos aqui estar a discutir, até porque nenhum de nós é especialista. Podíamos tirar um curso em 5 minutos, mas nenhum de nós é especialista em questões energéticas, mas nem é preciso discutir isso, não vale a pena, porque o que disse o Presidente não, o diretor da Endesa... O representante da Endesa, que é espanhola em Portugal. Ora bem, portanto, um diretor de uma sucursal. O que disse... Espera lá, e isso do ele ser espanhol é relevante, Helder Gomes? Não, porque a empresa é espanhola, a Endesa é espanhola, e este Nuno Ribeiro da Silva, o que é o representante dessa empresa em Portugal. No fundo, é um bocadinho da sucursal portuguesa da Endesa. Isto só para dizer que as faturas relativas à prestação do fornecimento de energia pela Endesa, portanto, só podem ser pagas depois de ter sido validadas pelo Secretário de Estado, João Galamba. Faltava-me dizer isso, porque parece que estamos a falar de batatas, e já agora, para enquadrar um bocadinho melhor, José Pedro, podes continuar. E nesta altura do campeonato, a maioria das pessoas que nos estão a ouvir estão-se nas tintas para tudo o que quer que seja que se passe no mundo. Podíamos estar aqui a discutir muito mais... Podíamos estar a discutir o quilo do robalo, que é muito mais interessante nesta altura. Mas retomando, fosse qual fosse a razão ou não do diretor da sucursal da Endesa em Portugal, a resposta do Primeiro-Ministro foi sempre, e do Governo, mas do Governo, já lá vamos, mas do Primeiro-Ministro é completamente desproporcional. E que isto não lembra o diabo. O homem diz aquela coisa lá num programa de televisão, exagerado, sim senhor, aquilo merecia, na minha opinião, talvez um comunicado do Governo.
do secretário de Estado a explicar, a justificar, fosse o que fosse. Isto é completamente desproporcional. Isto é uma coisa, um primeiro-ministro virar um país contra uma empresa, quase Mas já não é a primeira vez. Também Já não é a fez isso com a primeira vez. Galp, por exemplo, Porque- e com a PT por causa de Pedrógão, penso eu. Sim, E esse vamos ao ponto, porque António Costa é um brutamontes, é violento, já se viu com o idoso lá na Terreiro do Paço. Trabalhava na eletricidade, de certeza, esse velhote. As pessoas dirão, mas é que o que o senhor estava a dizer era mentira e o que este senhor da Endesa era mentira. Não justifica, nós não podemos justificar a violência. Isto é quase como o caso do Will Smith, quer dizer, ele também se sentiu ofendido e está no seu direito de se sentir ofendido. A questão é que o que ele faz em resposta é que não pode fazer. E António Costa é violento com as pessoas. Quer dizer, uma resposta destas é desproporcional e é à bruta. E pronto, e depois não faz qualquer sentido. Um primeiro-ministro, António Costa, tem os problemas que nós vamos discutir a seguir gravíssimos entre mãos, nomeadamente a questão da saúde, e entretém-se com isto. Já há 2 semanas também chamou a si uma onda de calor que ia assar isto tudo, e não fez mais nada durante uma semana. Ora, um governo com tanta gente, ainda assim este governo tem, não é só os membros do governo, porque nesse aspecto titulares de pastas até são menos, mas assessor, o governo tem tanta gente, e é o primeiro-ministro que chama a si assuntos, mas sempre os que são menos importantes, como é este o caso. Os mais importantes, nem uma palavra. E portanto, mas nem vou à questão da saúde, porque isso até podia estar a ser demagogia da minha parte. Mesmo em questões energéticas, temos os outros países todos já a adotar medidas, e o que é que Costa anda a fazer? A agulha com o diretor da sucursal da Endesa, por uma razão, e eu termino com isto, a razão ainda é menos válida, porque se uma empresa aumentasse as faturas em 40% e as outras não, portanto isto é o que se discute, essa empresa estava sozinha feita ao bife. António Costa não precisava de fazer esta luta, porque era incompreensível, não é? Como é que as outras companhias todas conseguiam manter o preço e uma aumentava a 40%? Perdia os clientes todos naquele momento. Este é o nível do absurdo e, portanto, é injustificável. Ora bem, Carmen Garcia, e se quiser juntar, já que Zé Pedro Silva fez uma espécie de ponte, podemos, como estamos de férias, isto é um bocadinho, olha, é como o caos na saúde, não é? É o regabof. Mas antes da saúde eu gostava de dar assim umas achegas Sim, também. Claro que sim. Mas não, queria perguntar precisamente isso, Carmen. Temos um problema com a luz, António Costa está à bulha com sucursais, enquanto médicos de ginecologia e obstetrícia, todo o país pedem escusa de responsabilidade nas urgências, e tu querias trazer este tema. Porquê? Porque ainda é mais um upgrade na agravante do caos. Deixa-me só dizer que Zé Pedro Silva diz o seguinte: nós não temos aqui especialistas. O meu pai é eletricista, portanto eu deve ter uma equivalência qualquer. Sim, isso aí já estás, sim. Por amor de Deus. Deus. O meu pai é eletricista, penso eu que sou praticamente especialista. Vai lá buscar o busca-polos. Exato. Sabes usar um busca-polos? Tenho ali um, por acaso. Diz-me só uma coisa, Carmen, bem conversadinho, será que o teu pai me conseguia fazer uma puxada? Aí para Taiwan deve ser difícil. Estás às escuras aí em Taiwan? Exato, como se vê. É capaz de ser um bocadinho longe, mas pronto, ele agora já está reformado, é capaz de ser uma viagem um bocadinho comprida. Não, eu queria só dizer que também ao contrário do Zé Pedro, eu não acho que António Costa tinha tido uma reação violenta, acho que ele teve uma reação perfeitamente autocrática, acho que é uma coisa perfeitamente muito mais enquadrada no regime quase ditatorial, de poder absoluto, não é? Alguém dizia ontem que isto não é, acho que João Coutinho Figueiredo, que isto não é de maioria absoluta, é de poder absoluto, e é também o que me parece. Estou preocupada com João Galamba, acho que alguém devia oferecer um dedal daqueles, sabem, que as senhoras usavam antigamente nas repartições públicas para passar as folhas, para não terem que estar por causa da Covid. Tipo um dedalzinho daqueles para passar as páginas, o homem vai ficar maluco para validar. Ele deve validar aquilo no iPad. Qual no iPad? E que no iPad nem fica bem visto, mas agora é melhor à mão imprimir e coisas ali passar tudinho. Mas pronto, o que eu acho é que eu olho para António Costa às vezes quando se tomam decisões destas e vejo ali a sombra de José Sócrates. Eu não posso fazer nada, mas eu vejo lá por trás, vejo sempre para a sombra de José Sócrates. Não sei porque nunca foram vistos juntos. Nunca estiveram no mesmo governo, nunca aconteceu. Mas eu vejo sempre ali uma sombra de José Sócrates. Depois, quanto à parte que mais me interessa, questões energéticas à parte, sim, eu estou muito curiosa para perceber o que é que vai acontecer agora nas urgências de ginecologia e obstetrícia, porque não só foram pedidas escusas de responsabilidade pelos obstetras, e aqui deixa-me dizer que os meus colegas do Hospital de Santa Maria, da Unidade de Neonatologia, portanto, que recebe bebés prematuros extremos, a partir das 24 semanas, que é o limite da viabilidade fetal fora do útero, antes disso não há sequer viabilidade, portanto eles recebem prematuros realmente extremos,
a equipa de enfermagem toda fez um pedido de escusa de responsabilidade porque estão a trabalhar com uma equipa desfalcada há meses e a tendência é piorar. Neste caso, os meus colegas não estão a pedir um aumento do valor hora, não estão a pedir nada de extraordinário, estão a pedir mais pessoas. A única coisa que eles querem é a equipa mais completa e eu não consigo perceber qual é a justificação para que esta equipa não se complete. Uma unidade de cuidados intensivos neonatais é um serviço de altíssima especificidade que não pode, eles já trabalham há anos sem cumprir o rácio de segurança. Portanto, um enfermeiro para 2 bebés grandes prematuros, que estão ventilados, portanto, esquece que são completamente dependentes. Neste momento a situação está ainda pior, eles recebem 17 bebés e têm as escalas todas por preencher. Portanto, esse é um facto, não são só médicos a pedir escusas de responsabilidades, isto é uma questão muito maior do que o valor que se paga à hora. Entretanto, os internos de ginecologia e obstetrícia de todo o país fizeram o mesmo, mas para além do pedido de escusa de responsabilidade em todas as urgências onde a escala não esteja preenchida, fizeram outra coisa que vai ter um impacto ainda maior, ainda que eu acho que a maioria das pessoas possa não se aperceber disso. Sabes que há muita tendência, ou sabem que há muita tendência das pessoas dizerem os médicos, não sei o quê, nós pagámos-lhes o curso, deviam ser obrigados. Nós em Portugal quase que escravizamos, e eu sei que esta palavra é muito pesada, mas nós abusamos do trabalho dos internos. Os internos asseguram as urgências quase todas em Portugal. Não fossem os internos, a gente não conseguia uma escala de urgência assegurada. O que é que acontece quando estes internos todos, no país inteiro, declaram que se recusam a fazer mais horas de urgência do que aquelas que são obrigados, que são 12 horas por semana? As escalas vão ficar ainda mais despidas. Eles, enquanto internos, têm a obrigação de fazer essas 12 horas consecutivas e não mais. Neste momento, todos faziam, e a partir de agora, todos vão recusar fazê-las. Já entregaram nas respectivas administrações a recusa para as fazer. Portanto, se nós já estávamos numa situação muito má, com todos os internos do país, os nossos futuros especialistas, a fazerem uma carrada de horas a mais, imaginem o que é que vai acontecer agora, que eles pura e simplesmente decidiram que não fazem nem mais uma hora acima das obrigatórias. Nós estamos a caminhar para um buraco sem fundo e eu não consigo perceber quanto mais tempo é que esta situação é sustentável, quanto mais tempo é que vamos conseguir passar paninhos quentes em Marta Temido e no governo. António Costa deram-lhe jeito os fogos, deu-lhe jeito o calor, deu-lhe jeito esta coisa agora da Endesa, tudo lhe dá jeito para não ir onde faz falta, que é aqui. O SNS está a cair. E a situação nas urgências de ginecologia e obstetrícia vai piorar com esta decisão dos internos. Temos então aqui um agravar de situação. Hélder Gomes, para terminar este tema da Endesa, achas que de vez em quando António Costa é como, de facto, aqueles lutadores de boxe que precisa de estar sempre a treinar, que é para não perder a pica e cair no aborrecimento? Portanto, de vez em quando António Costa tem que andar aqui à tarefa com alguém e desta vez foi a Endesa. Sim, tem de andar à tarefa com alguém. Até porque não tem oposição, não é? Tem pouca oposição e, portanto, tem que haver aqui alguém que lhe faça frente. Pois, eu acho que nesta questão da energia e da fatura que já referente ao mês de julho, mas sobretudo depois ao mês de agosto podia ser superior na ordem dos 40%, foi como disse, foi o que disse Nuno Ribeiro da Silva, o CEO da Endesa Portugal. Claro que isso é uma coisa que assusta qualquer pessoa e nós que não trabalhamos na indústria focamos mais no agravamento da fatura para consumos domésticos, como são os nossos, e há de facto uma desproporcionalidade naquele despacho. Mais um, vocês lembram-se perfeitamente de um outro despacho, de memória bastante recente, que por acaso foi assinado pelo secretário de Estado das Infraestruturas, não é? Relativamente ao aeroporto de Lisboa e à localização do novo aeroporto, e depois esse despacho foi publicado e horas depois revogado por António Costa. Portanto, há aqui um governo que está obcecado na emissão de despachos. O problema aqui é, eu não chego a considerar isto uma sombra socrática, não vejo aqui necessariamente, vi agora com a sugestão da Carmen, mas... Às vezes um autocrático, como disse. Não, exatamente, e nem isso, não consigo ver, olho para o resto do mundo e mesmo para Portugal e os sucessivos governos que nós tivemos,
e não vejo aqui uma posição de um autocrata que quer, veja, de alguém que desproporcionalmente reagiu a algo que não gostou de ouvir. Pronto, foi assim. E acho que o governo, apesar de tudo, teve os dois grandes protagonistas desta história no governo são o primeiro-ministro e também o secretário de Estado da Energia e do Ambiente, João Galamba. E apesar daquela ideia que nós temos de Galamba, de ser uma pessoa destemperada, explosiva até, ele reagiu bastante melhor quando se pronunciou após a publicação dessa entrevista, do que António Costa, que parece querer muito castigar quem lhe faça frente, e é o que acontece agora com Galamba, que o desgraçado vai ter lá estado de eventualmente acumular horas extraordinárias, e estamos em pleno mês de agosto, não convém nada porque as pessoas estão efetivamente de férias. Claro que as escalas de férias do governo têm de ser bem geridas, como as escalas dos hospitais, mas eu vejo aqui, acima de tudo, uma medida desproporcional. Concordo mais... Como é que se chamam as pessoas que querem castigar quem lhes faz frente? Como é que tu chamas essas pessoas? Depende do castigo que tu lhe aplicas, não é? Maus pais. Não, cuidado. Péssima observação no dia de hoje. Exato. Repara, Carmen, respondendo à tua pergunta, e sem me querer alongar muito nisto, tem a ver com o castigo. Se for um castigo corporal, um castigo físico, se passar por matar quem nos faz frente, com certeza que é uma autocracia a funcionar. Quando o castigo é um despacho que, em boa verdade, deixa mal mais o governo do que a Endesa, tem alguma dificuldade. Há aqui uma má gestão do governo. Agora, numa coisa, antes de José Pedro, numa coisa eu estou de acordo. Quando isto acontece, há aqui claramente uma intromissão nas regras do mercado, como disse Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, ainda ontem, e também depois João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Há, sim, de facto, e claro que é uma retaliação. Agora, o grau de retaliação permite-me olhar e perceber, bom, isto é só desproporcional e até anedótico, que é o caso, ou é um gesto autocrático de alguém que quer acabar com as leis, as regras do mercado, a forma como funcionam os contratos de energia. É por aí. Zé Pedro, temos 10 minutos e ias dizer mais alguma coisa para depois, entretanto, em 10 minutos, não sei o que é que vamos conseguir fazer, mas sim, siga. Muito rapidamente, só para dizer que Helder, eu acho que não estás a ver bem o filme. Claro. Porque tu repara uma coisa, eu percebo a tua teoria de que foi só uma resposta disfuncional de alguém que não gostou de ouvir o que ouviu. E até muitos portugueses estão lá do primeiro-ministro, que era o que faltava, é o costume, já se sabe. Porque isto, para elegermos com maioria absoluta um Brutamontes, os eleitores também têm que gostar daquela postura, não? Agora, o que eu acho que tu não estás a ver é que isto não é só contra a Endesa ou por outra. O resultado acaba por não ser só contra a Endesa. Isto é um governo que mete medo às empresas. Tu pensas, para mim este é que é o ponto. E aqui é que pode haver aqui, de facto, alguns gestos autocráticos que têm consequências. Quem é o empresário agora, seja de que setor for, que vai dizer alguma coisa contra o governo na televisão? Podendo levar uma retaliação. E a retaliação... Quem se mete com o PS... É que esta retaliação é assumida, mas pode haver outras. Porque quando tu sabes que um primeiro-ministro responde assim a uma empresa, às vezes a autoridade tributária pode ir visitar a empresa. Por exemplo, tu aqui percebeste que o governo responde mal a quem o contesta. Este é que é o ponto. Ou seja, eu neste momento já me estou das tintas para a Endesa. Isto foi um aviso sobre nem empresários, sobre toda a gente. Cuidado, não contestem. Mesmo que seja uma barbaridade. Ditatorial, está lá o tiquezinho, ditatorial está lá. Não vamos discutir a questão energética, se o outro tinha razão ou não. Ainda que fosse a maior barbaridade de sempre. Essa barbaridade responde-se ou com o comunicado,
a mais baixo que o primeiro-ministro, com certeza, ou pelo simples mercado a funcionar, que era o que eu dizia há pouco. Chegamos a setembro e se a fatura de agosto for mais que 40%, com certeza que essa empresa vai à vida dela. Mas, portanto, isto é que eu acho que tu não estás a ver. Repara uma coisa, e não estando a fazer a comparação direta. E para fechar, Mas as coisas são como são. O que é que Putin fez na Rússia quando começou a ter a contestação toda dos oligarcas? Para mandar avisos. Claro que são patamares completamente diferentes, mas é assim que funciona. É avisos. E este aqui, é como eu te digo, eu gostava de saber quem é que é o empresário que agora vai a um canal de informação falar abertamente sobre o que ele pensa disto. Não vai. É preciso ter cuidado. E este é que é o perigo, na minha opinião. muito bem, e agora, como temos ainda uns minutos, eu queria mandar as pessoas para Bruxelas, porque Portugal acaba de enviar um lagar de azeite, sei que o mundo está com problemas de cereais, mas parece que enviámos um livro de Pedro Chagas Freitas para uma iniciativa europeia, o autor de Prometo Falhar, e recordo-me bem que na apresentação do seu livro, uma tour que ele ia fazer, ele falhou mesmo porque cancelou a tour toda. Não deixa de ser Prometeu e curioso. cumpriu. Prometeu e cumpriu, e portanto ele tem aqui esse seu novo livro, A Raridade das Coisas Banais, que nós já fizemos uma leitura em off e ficámos todos muito fãs. A equipa, a comissão portuguesa, compara o mesmo ao Príncipezinho. E portanto, endereçar também os meus Sabem que a Carmen não gosta do Príncipezinho. Portanto, Pronto, para ela isso. deve estar mesmo ela por ela. Mas E ainda atenção. gosto menos. Pedro Chagas Freitas é um autêntico sucesso em Portugal, eu só não estava à espera. Fosse a recomendação, não é? Pudéssemos enviar, não sei, um dos nossos melhores autores da atualidade. Mas Não quando Para o ano mandamos, para o ano a minha aposta é Raul minha alma. Sim, é horrível. Mas Também. pronto, também eu acho que nós Mas precisamos quando bocadinho falaste em lagar de azeite, eu achava mesmo que havia qualquer coisa relacionada com a E indústria o do livro azeite. pinga, aquilo É o pinga. Ah, livro. depois eu percebi Dá para mais. estrelar ovos, mas pronto, também o mundo está um bocadinho mais triste, não é? E portanto precisamos sempre de assim, alguma, assim, pitadas de amor e de florice. E, portanto, olha, a maior das sortes para Pedro Chagas Freitas, e não sei se isto é suposto ganhar alguma coisa, mas pronto, acho que é só uma recomendação, fica a recomendação. Carmen, vais mandar as pessoas onde? Vou mandá-las ir ter com o Zé Pedro a Ah, Taiwan. Ora bem, Porquê? Vou mandá-las ir ter com ele e fazer o trabalho do Paiva. É isso que eu estava a ver. Era isso que eu estava Vou a ver. mandá-las para Taiwan porque eu acho mesmo, e acho de verdade, e fica a minha opinião dada, e depois passo a palavra a quem sabe disto mais do que eu. mas precisamente não é preciso fazeres o meu trabalho, porque eu ia fazer isso porque o Hélder Gomes ia mandar de certeza as pessoas para Taiwan, não era preciso eu dizer, mas continua. O Ocidente, porque o Ocidente não tem de vergar-se a ameaças de ditadores. Já fizemos isso com a Rússia, não me parece que tenha corrido muito bem. Portanto, quando nós temos que mostrar que temos coluna, e parece-me que a visita a Taiwan foi muito bem realizada, não acho nada que ela devesse ter cedido, porque perante ameaças ditatoriais só há uma coisa a fazer, que é mostrar a posição de força, senão então daqui a pouco, olha, é fazermos a mala e rezarmos para que o meteorito venha depressa. Então, Hélder Gomes, dá-nos, não sei se vais mandar as pessoas também para Taiwan, mas já agora querias falar do assunto. Sim, eu concordo com o que diz a Carmen, no sentido em que, feita a ameaça, era o que faltava que ela não se deslocasse como planeado e não fizesse aquele périplo que irá fazer. Agora acho que vai até, já saiu de Taiwan e vai para a Coreia do Sul e ainda termina a sua viagem pela Ásia no Japão. A minha questão é outra, que é a forma não muito cordata, não muito alinhada com que esta viagem ocorreu, esta deslocação a Taiwan. É a primeira vez em 25 anos que um líder da Câmara dos Representantes, que é a segunda Câmara do Congresso americano, se desloca a Taiwan. E isto pode ser lido, eventualmente, como uma provocação, e tem sido lido como uma provocação por parte de Pequim. Agora, Joe Biden, tanto quanto se sabe, não concordava com esta deslocação a Taiwan. E portanto, teres e ela é a segunda ou a terceira, ela é a terceira figura do Estado nos Estados Unidos, ela goza de autonomia enquanto presidente da Câmara dos Representantes, fazem parte ambos do mesmo partido, o Partido Democrata. No entanto, ela vai lá, parece-me a mim, já dou de barato as ameaças, e naturalmente que ela não poderia nunca dar uma volta atrás
e cancelar a viagem a Taiwan. Acho que essa viagem é feita num contexto em que o próprio presidente do país dela, portanto o Joe Biden, não deu o aval. Acho que é uma demonstração mais de força e uma questão pessoal, porque há 30 anos, à época senadora, Nancy Pelosi o que fez foi, estava uma delegação americana em Tiananmen, e o que fez foi retirar-se dessa delegação e, juntamente com o outro senador, colocar lá uma faixa em que naturalmente estava ao lado das pessoas que morreram e que tombaram na luta pela democracia. Portanto, isto insere-se mais numa diatribe que ela tem com o regime de Pequim, e bem, estou completamente alinhado com ela. Tem dúvidas que isto surta efeitos práticos na questão da questão de Taiwan querer separar-se da China efetivamente e ser reconhecida enquanto tal internacionalmente, que não é, por muitos países. E versus a intenção de Xi Jinping e de outros presidentes da China antes dele, de uma China unida e que, portanto, iria também arrebanhar aquele território insular. Não sei qual é o grande ganho que se pode retirar aqui da diplomacia americana, não faço ideia mesmo. Foi uma demonstração de, ok, os Estados Unidos continuam aqui ao lado de Taiwan, isto num contexto de uma guerra que já vai para meio ano na Ucrânia. Pode significar para Vladimir Putin um bombonzinho, porque já vieram dizer, lá, o Sergei Lavrov, o ministro russo dos negócios estrangeiros, já veio dizer que é uma demonstração, esta deslocação a Taiwan é uma demonstração da impunidade dos Estados Unidos. Portanto, quem ganha aqui não me parece que seja no imediato Taiwan, é talvez mais Pequim e Moscovo. José Pedro Silva, para terminar, isto entretanto vai-se fechar, mas força. Sim, temos menos de um minuto. Basicamente, sobre a Nancy, eu sou capaz de achar que preferia que ela tivesse feito o que uma esmagadora maioria dos norte-americanos têm feito nos últimos tempos, e devia ter ido apenas até à comporta, porque há aqui um problema que é, eu acho bem enfrentar autocracias, sem dúvida que sim, mas eu acho que uma de cada vez, pelo menos, era bom. Temos que ver as consequências disto. Acho que está-se agora a falar agora é que vamos perceber o que é que vai acontecer, sobretudo a Taiwan, não é? Sobretudo àqueles 20 e tal milhões de pessoas, é que vamos ver quais é que são as consequências desta provocação, e com isto não estou a dizer que considero uma provocação, mas é o que considera a China. E está dito que isto não tarda acaba. Pusemos só estas moedas, portanto temos que abalar. E vamos abalar, pusemos só estas moedas. Até para a semana em mais uma Call de Reflexão. Beijinhos. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.